Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme de clichê, o filme romântico da Star Plus, Grandes Hits. If something happened to you, and I could stop it, but it would mean we would never meet, would you want me to? Grandes Hits a gente vai conhecer a Harriet, que perdeu o namorado dela já tem 2 anos e que simplesmente, quando ela escuta algumas músicas específicas, ela acaba voltando no tempo e ela acaba conseguindo voltar para quando o namorado dela ainda era vivo, para momentos em que ela viveu com o namorado dela tocando aquela música. Para falar que não é uma fantasia da cabeça da Harriet, isso realmente acontece. Ela consegue realmente estar presente naquele momento, no passado, do que ela teve com o namorado dela, com o Max, em pessoa mesmo, sabe? Um pouco assim, carne e osso. Ela realmente viaja no tempo quando ela escuta algumas músicas que ela e o namorado escutavam juntos. E aí com isso, então, a Harriet está em busca de alguma música, de algum disco que tenha música que ela consiga mudar o passado e salvar o namorado dela do acidente que eles acabaram sofrendo e que resultou na morte dele. Na busca por essa música, a Harriet acaba conhecendo o David, que também teve uma perda recente aí na família dele, enfim. E com isso, então, ela vê que ela poderia ter um relacionamento novo depois do que aconteceu, depois do trágico acidente que levou o namorado dela. E aí, então, a gente vai ter Harriet nesse dilema de se ela continua escutando músicas e voltando pro passado e tentando salvar o namorado dela, tentando salvar o Max, ou se ela se permite viver esse novo grande amor com o David que surgiu. Antes de qualquer coisa, já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Grandes Hits, porque tem algumas coisas que eu quero comentar sobre esse filme, algumas coisas, algumas cenas específicas, então por isso que eu vou acabar dando alguns spoilers, mas se você ainda não assistiu Grandes Hits, corre na Star Plus e assiste, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é um filme muito gostosinho, além de que assim, ele fica e ele dá essa ideia e meio que pinta de que ele seria um filme de clichê de romance, mas na verdade eu acho que tá mais pra um drama e que tem assunto aí. A Harriet é uma personagem que é muito fácil de você se identificar quando você assiste o filme, então se você ainda não assistiu Grandes Hits, recomendo muito que você assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Grandes Hits então veio aí com a promessa de que ele seria um filme de clichê, um filme de romance, pelo menos no trailer, né, ele tem essa promessa. Só que na verdade eu acho que ele vai muito mais para um lado de drama realmente do que de fato para uma comédia romântica ou algo do tipo. E o filme vai justamente trazer essa discussão sobre um assunto que todo mundo passa, que é a perda. Aqui no caso da Harriet, a gente vê a perda dela relacionada com uma pessoa que de fato morreu, né, com o namorado dela, com o Max. Então aqui no filme tá muito relacionado com pessoa que realmente morre e você nunca mais vai ter a oportunidade de ver na sua vida. Mas eu acho que a gente pode falar que a perda, ela não precisa ser necessariamente de alguém que morreu, né? Ela pode ser também sobre pessoas que você acabou se afastando Pode ser também sobre pessoas com quem você acabou se afastando durante a sua vida, né, ao longo da sua vida, ou que vocês seguiram caminhos diferentes e que justamente quando você acaba escutando alguma música, essa música te faz voltar no tempo, né? Te faz viajar no tempo. É uma coisa que acho que todo mundo também tem em comum, que é justamente você escutar uma música e você lembrar de alguém, ou você lembrar de algum momento que você viveu muito importante na sua vida, tendo alguém envolvido neste momento ou não. Como eu falei, é muito fácil de você se identificar com a Harriet, justamente por causa disso, porque a Harriet, quando ela escuta algumas músicas específicas, aqui no caso ela volta, né, de fato pro passado, ela realmente tem essa viagem no tempo, mas do poder realmente que a música tem de poder transportar a gente para alguns momentos que a gente viveu na nossa vida, seja com pessoas ou não, ou seja, tipo, só um momento. E, na verdade, eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer o que a Harriet faz, né, que é viajar no tempo, todo mundo com certeza ficaria aí viajando no passado, no tempo, e ficaria voltando para momentos em que você foi muito feliz com alguém, ou de uma pessoa que você não tem mais a oportunidade de ter contato com ela, ou de alguém que de fato já se foi. Eu gostei bastante da história toda do filme, do rumo que a história toma, né, e enfim, eu acho que a gente tem uma história muito bem feitinha, apesar de que, pensando bem, o final, ele é um pouco confuso, mas ao mesmo tempo é compreensível. Não sei se dá pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Por quê? No final, a Harriet encontra uma forma de fato salvar o Max, né, de fato salvar o namorado dela, e que é porque ela percebe que não adianta ela voltar no passado e tentar mudar a atitude dele, porque ela não pode mudar a atitude das outras pessoas, ela só pode mudar a dela própria. E aí que ela descobre que então ela deveria voltar pro passado
e não ter conhecido ele, né? Então o dia que eles se conheceram no Coachella, se eu não me engano, eles mudar aquele passado para que eles dois não se conheçam e aí ela nunca teria contato com ele, enfim, e isso mudaria o futuro dele, mudaria o destino dele, que né, ele não sofrer o acidente de carro. No caso, então, a Harriet faz isso e aí ela não conhece nem o Max e nem o David. Então ela passa assim o filme todo em busca de achar uma forma de salvar o Max, e aí ela realmente acha. E aí quando pula pro futuro, né, porque a Harriet mudou o passado, então a gente vê o que aconteceu no futuro, a Harriet tem a oportunidade ali de conversar com o Max, isso não acontece, e no final das contas, ela acaba ficando com o David. E assim, não faz muito sentido, porque foi o que eu falei, gente, ela passou o filme inteiro procurando uma forma de salvar o Max, procurando uma forma de salvar o amor da vida dela. E aí, aí ela muda o passado e depois no final ela acaba ficando com o David, eu acho que não fez sentido. Teria feito muito mais sentido ela ter vivido tudo isso com o David, sabe? Ter descoberto tudo isso com ele e no final ter ficado com o Max, porque afinal de contas o filme é literalmente sobre isso. É sobre ela tentar achar uma forma de salvar o amor da vida dela e ela não conseguir. E aí no final, quando ela consegue, ela não fica com ele. Não faz muito sentido. Eu gosto muito da Harriet com o David, eu gostei muito do casal, eu gosto do desenvolvimento deles, eu acho que eles têm química. Gostei, inclusive, que eles conseguiram dar espaço pra mostrar não só a história da Harriet, mas também um pouquinho sobre a história do David, então, de que ele perdeu os pais dele, e que, na verdade, ele e a Harriet já tinham se encontrado antes, porque a poltrona que o Max compra foi justamente na loja dos pais do David, e aí a gente também vê a importância muito grande que essa loja tem pro David, né, porque era a loja dos pais dele, enfim. Então eu gosto muito do casal, e gente, eu tinha que mencionar a cena em que ele leva ela simplesmente pra uma festa em que a música toca só no fone de ouvido de cada um, porque o negócio da música, né, que eu falei pra vocês, que algumas músicas determinadas a Harriet escuta e ela volta, ela faz essa viagem no tempo, muitas vezes é involuntário, né? Então, por exemplo, se ela estiver na rua e tiver algum barulho ou alguma música que esteve presente em algum momento da vida dela com o Max, ela faz de novo essa viagem no tempo. Então, para que isso não aconteça sempre na frente das pessoas, a Harriet encontrou formas meio que, vamos falar assim, de driblar essa viagem no tempo. Então, por exemplo, ela tá sempre de fone de ouvido e com tampão de ouvido, justamente para que ela não escute as músicas que são tocadas fora da casa dela. E então, assim, ela tá sempre com fone de ouvido. E aí, primeiro, o David é super compreensível. O David respeita muito o tempo dela, respeita e entende muito o fato de ela tá sempre com fone de ouvido. E, assim, é claro que tem um pedaço que ele fala que ela é doida de viajar no tempo, sim, né, gente? Mas acho que qualquer pessoa no lugar dele também teria essa reação. Mas eu achei muito lindo, eu adorei a cena em que ele leva ela pra uma festa em que todo mundo escuta música no fone, justamente ainda fala pra ela que ali ela ia se encaixar. Ai, gente, sério, maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito do casal, eu gostei muito do desenvolvimento deles. Só que se a gente pensar no contexto do filme, não faz sentido ela ficar o filme inteiro em busca de uma forma de salvar o Max, pra no final ficar subentendido que ela ficou com o David. Tem algumas outras coisinhas que eu acho que poderiam ter sido melhores no filme, poderiam ter ganho mais espaço no filme, mas de uma forma geral eu adorei muito Greatest Hits. Eu acho que na verdade o objetivo do filme é justamente ele ser esse filme que é um filme simples, é um clichêzinho, um drama simples, tipo aqueles filmes que a gente assistia nos anos 2000, sabe? Aqueles clichês, aquele romance, aquele drama que a gente assistia nos anos 2000. Eu acho que Grandes Hits é para ser justamente isso, uma história simples, sem dar muito destaque ou sem querer ir para muitos caminhos e desenvolver tantos personagens. Na verdade, o objetivo é realmente falar aí sobre a Harriet e falar sobre esse assunto de perda que todo mundo tem, né? E que é um assunto que envolve realmente todo mundo consegue se identificar muito com a nossa protagonista. Então, apesar de ter algumas coisas que poderiam ter sido um pouquinho melhores, eu acho que o filme era pra ser exatamente isso, entendeu? Era pra ser essa coisinha simples e esse drama gostosinho, mas que ao mesmo tempo te provoca algumas lágrimas. Se você assistiu a Greatest Hits, conta pra mim nos comentários o que você assistiu, quero saber a opinião de vocês. E ainda tem muita coisa pra gente comentar por aqui, a gente ainda vai falar sobre o Fabricante de Lágrimas, a gente ainda vai falar sobre Assim que Acaba durante o ano.
Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica que você não perde mais nenhuma novidade. Também deixa seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. What if I can save him? What if I can change that moment and the accident never happens? You met someone new. How is this a bad thing? I would still listen to every record that ever existed. To save him. It feels like I'm cheating. You coming?